Jesus lida com a rejeição, rejeitando a rejeição. Jesus não tem nenhum problema, Jesus não é escravo da opinião das pessoas, muito menos dos aplausos, muito menos de seguidor. Tem tanta gente que é escravo hoje de seguidor, né? Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode o ouvir? Nossa, você pegou pesado, Jesus. Que palavra é essa? Então, duas coisas que a gente, por que eles não comeram do pão da vida? Né? Eles comeram só do pão natural, da multiplicação, do milagre. Porque, primeira coisa, a familiaridade gera incredulidade. Eles eram familiares de Jesus. Versículo 42 fala isso, não é o filho de Maria? Né? A gente não conhece ele, a família? Eles eram familiares de Jesus, mas não tinham intimidade com Jesus. Familiaridade, muitas vezes, nos traz incredulidade. Nós começamos a acostumar com as coisas espirituais, começamos a acostumar com a Bíblia, com a palavra de Deus, começamos a nos acostumar demais em cultuar a Deus, em estar com os irmãos. E aí, quando a coisa é familiar, isso traz dureza no nosso coração. Quantos cristãos, né, infelizmente, passam os anos, eles perdem o primeiro amor com a atitude de agora eu já sei, agora eu já sou maduro, eu não preciso mais, né, ter essa intensidade toda, eu já sei da palavra final. Né? Mas a intimidade gera fé. A intimidade é se aproximar, sabe? Os irmãos de Jesus, né? Os vizinhos de Jesus eram familiares de Jesus, mas os discípulos eram íntimos. Os discípulos estavam ali com uma missão, andar com Jesus, ser parecido com ele, seguir o mestre. E Jesus reafirma as suas palavras, né? Jesus reafirma, é isso mesmo que eu disse. E mostra a natureza espiritual das suas palavras. Versículo 61 ao 65, Jesus diz: mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne de nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Ou seja, as palavras são espirituais, não estou falando literalmente. Na verdade, o que eu estou dizendo é alimento para vocês que não querem comer. São vida, são espírito. Versículo 64. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu, por causa disto, é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se o Pai não lhe for concedido. Mais uma vez, Jesus reafirma suas palavras, Jesus faz um resumão de tudo que ele diz. Ele fala, essas palavras são espirituais, vocês estão com vendas nos olhos, vocês não conseguem entender. E ele também sabia, né, quem havia de crer ou não crer, e sabia, inclusive, do traidor dele, que embora não diz aqui, mas a gente sabe que é Judas Iscariotes. Perdão, versículo 66 primeiro, né? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Agora eu quero te chamar a atenção para uma coisa, para a gente terminar. Como que Jesus lida com a rejeição? Jesus lida com a rejeição, rejeitando a rejeição. Jesus não tem nenhum problema, Jesus não é escravo da opinião das pessoas, muito menos dos aplausos, muito menos de seguidor. Tem tanta gente que é escravo hoje de seguidor, né? Jesus não tem nada disso. O que importava para ele era agradar o Pai, era fazer a vontade de Deus. E aí, versículo 67, Jesus disse, então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vocês querem ir também? Ou seja, Jesus acabou de perder um monte de seguidor. Talvez muitos de nós falaríamos, não, calma aí, vem cá, talvez eu peguei pesado hoje na palavra, mas vem aqui, não é assim, vocês não me entenderam bem, veja bem, vocês não entenderam o que eu quis dizer. Eu não estava falando literal. Não, Jesus simplesmente deixa as pessoas irem e pergunta para os 12 ainda, vocês querem ir também? Vocês querem ir? Ou seja, Jesus, ele não é escravo da nossa vontade, da nossa pressão, do nosso achismo, da nossa opinião. Jesus não tem problema se nós concordamos com ele ou não. Afinal, ele é Deus. Ele é o Filho de Deus. E Pedro faz uma declaração ali, uma das mais bonitas da Bíblia, né? Versículo 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, o Santo com S. Isso aqui com certeza é uma referência ao Messias, ao Cristo. Jesus não fica mexido nem com a rejeição daqueles que deixaram de seguir, mas nem com o elogio de Pedro. Na verdade, ele fala o seguinte, versículo 70, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi também em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era
quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Jesus, desde o começo do ministério, sabia que Judas o trairia. Aquilo não era surpresa para ele. Enquanto o diabo acha que pega Deus de surpresa, né? Deus já foi e voltou milhões de vezes no tempo, ele já sabe de tudo que vai acontecer. E Jesus conhecia muito bem os corações daqueles que o seguiam.